O vídeo vai ser um pouco demorado, mas o importante é que nós viemos aprender a respeito dessa sabedoria do Senhor Jesus. Então vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, o primeiro passo para nós termos a sabedoria do Senhor Jesus, nós devemos pedir ao Senhor Jesus, clamar ao Senhor Jesus. Talvez você está aí na sua casa, peça ao Senhor Jesus. Todos os dias que você for dobrar o seu joelho, todos os dias que você for orar, dobre o seu joelho e começa a pedir ao Senhor: Senhor, olha, eu estou necessitando de sabedoria para me lidar no meu casamento, para me lidar no meu serviço. Eu estou precisando de sabedoria para me lidar com as almas que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu estou precisando de sabedoria para me saber administrar minha empresa. Senhor, eu estou precisando de sabedoria para me ensinar os meus filhos, para me ser um bom marido, para me ser uma boa esposa. Então, peça ao Senhor sabedoria, porque como foi lido, o Senhor Ele dá, e Ele dá com alegria a todos que pedem a Ele. E o segundo passo também para nós adquirir a sabedoria, nós vamos estar lendo aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Então nós vemos aqui o segundo passo para nós adquirir a sabedoria. Nós vemos que está nos dizendo aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor não é eu ter medo de Deus, não é eu ter receio que, nossa, eu tenho que obedecer a Deus, senão Deus vai me castigar, senão vai acontecer isso comigo. Não, temer ao Senhor é eu ter amor em obedecer ao Senhor Jesus. E hoje em dia está faltando no nosso meio temor. Nós vemos que os princípios hoje em dia estão sendo quebrados, né? Hoje em dia as pessoas já não temem mais o Senhor como temia antes, já não tem mais respeito pela palavra do Senhor como tinha antes. Temer ao Senhor é eu ver um pecado e lembrar do meu amor pelo Senhor e pensar assim: poxa, esse pecado, ele pode até ser bom, ele pode até me satisfazer, mas eu amo o Senhor, eu amo fazer a obra do Senhor, eu tenho temor pela obra do Senhor. Eu sei que se eu cair hoje, o nome do Senhor vai ser mal falado, as pessoas vão julgar o Evangelho. Então eu temo o Senhor Jesus. Hoje em dia está faltando isso, está faltando temor. E a Bíblia está nos dizendo assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu tenho temor ao Senhor Jesus, quando eu faço as coisas por amor ao Senhor Jesus, quando eu largo um pecado, quando eu amo meu irmão, quando eu evito uma discussão, quando eu evito dar lugar para minha carne, para dar lugar à vontade do Senhor Jesus, aí sim é o passo que eu estou dando para adquirir a sabedoria. E nos diz ainda mais que conhecer o santo é ter entendimento. Então, a partir do momento que eu tenho temor ao Senhor Jesus, eu começo a ter experiências com o Senhor Jesus, eu começo a ter crédito com o Senhor Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Senhor Jesus, que no mundo a gente recebe crítica de tudo quanto é lado. E eu fiz uma crítica assim com o Senhor. Eu falei com o Senhor: Senhor, olha, eu faço isso, Senhor. Eu evito, às vezes, ficar calado para não dar discussão, mas, Senhor, às vezes, quando eu falo uma coisinha, todo mundo vê aquela coisinha que eu falei, mas não vê as vezes que eu fiquei calada. E o Senhor, Ele me falou o seguinte, Ele me falou assim: olha, ninguém vê, mas eu tô vendo. E qual que é mais importante, o homem vê ou Deus vê o meu esforço por Ele?
É mais importante o Senhor ver, porque quando Ele vê que nós estamos esforçando por amor a Ele, Ele começa a nos dar experiência com Ele, Ele começa a nos dar graça, Ele começa a nos dar entendimento, Ele começa a ter uma intimidade maior conosco. Então entenda, comece a ter temor. Talvez você está largando os seus princípios, porque você vê fulano fazendo isso, porque você vê ciclano fazendo isso, mas olha, o principal para você crescer na sua vida espiritual, e não só na sua vida espiritual, mas na sua vida financeira, no seu casamento, para você ter um relacionamento com seu marido, para você ter um relacionamento com a sua esposa, com seus filhos saudável, você vai entender que é com a sabedoria e com a palavra do Senhor Jesus, você vai passar a ter uma vida nova, uma experiência nova com o Senhor Jesus. Vamos ler também Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A Bíblia está nos dizendo que vindo a soberba virá a afronta, virá a desgraça. Nós vemos que uma pessoa soberba, ela é uma pessoa que ela não aceita conselhos. Uma pessoa soberba é aquela que, para ela é forte, ela nunca tem problema, né? Tá tudo bem na vida dela, ela não precisa de uma ajuda espiritual, ela não precisa de uma ajuda dos seus membros, de uma ajuda do pastor, não precisa de ajuda de ninguém, ela dá conta de resolver tudo sozinho. E a Bíblia está dizendo que vindo a soberba virá a desgraça. Por quê? Porque a pessoa soberba, quando ela acha que dá conta sozinha, ela acaba indo à ruína. Ela acaba estragando todos os planos que Deus tinha para a vida dela. Porque a Bíblia está dizendo que com os humildes está a sabedoria. Os humildes não é aquela pessoa que, vem de uma família simples. Isso não é humildade, porque humildade é eu ser humilde na minha forma de falar, na minha forma de pensar. Tem tantas pessoas, que não tem uma condição financeira boa, que é tão orgulhoso, que as pessoas olham para ela e pensam assim: nossa, que fulana é orgulhoso demais. Não mexe com ele, que ele é assim, ele se acha mais que os outros. Então, eu também já vi pessoas que é bem sucedida ser mais humilde do que as pessoas que não têm uma condição boa financeira. Então, a humildade é eu ser humilde na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha forma de falar. É eu reconhecer que eu necessito de ajuda, é eu reconhecer que eu preciso de uma oração, que eu necessito de buscar conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Tem pessoas que lê a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, já acha que conhece a Bíblia demais. Irmãos, eu já li a Bíblia assim inteira, mas tem coisas que eu nem lembro. E hoje, assim, no meu ministério tem culto de ensinamento, eu não largo de ir no culto de ensinamento, porque eu sei que eu necessito de aprender todos os dias, eu necessito de conhecer a palavra do Senhor todos os dias. Conhecimento para nós, quanto mais melhor é. Então entenda, se você for uma pessoa soberba, se você for uma pessoa que acha que não precisa de buscar conhecimento na palavra do Senhor Jesus, se você acha que não precisa de uma oração do irmão, de uma oração do pastor, se você acha que você começar, algo, um ministério sozinho vai dar tudo certo, nada, irmão, tudo que nós formos começar, nós devemos em primeiro lugar buscar a ajuda e permissão do Senhor Jesus. Tem ministério que eu já vi abrir, ministério que começa assim como fogo, sabe? No primeiro dia tá cheio de gente, mas aí passa um mês, a igreja está fechada. Por quê? Porque começou no seu próprio entendimento, no seu próprio querer, na sua própria vontade. E para ser pastor, para você ter um ministério, você precisa primeiro ter o chamado para isso. Deus precisa primeiro, através do seu líder, através
daquela pessoa que Deus colocou na sua vida, usar para te consagrar, para que você possa ter um preparamento, para que você possa tomar conta de almas e de vidas. Então, na nossa vida, nós precisamos de conselho, precisamos do irmão, precisamos de uma oração, precisamos de conselho para o nosso crescimento espiritual. Aí sim, irmão, a partir do momento que você começar a colocar na sua mente que você necessita de conhecimento da palavra, que você necessita de ajuda espiritual, nós precisamos de intercessores para que possam estar orando por nós. Tem muitos líderes hoje que, de nome. Eu acho interessante que sempre quando eles começam, uma pregação, uma ministração, nós vemos o que é que tem pessoas lá levantada a mão no altar, intercedendo por eles. Tem pessoas que, antes de começar o culto, reúne sua equipe e começa a orar, intercedendo pelo pastor, intercedendo pelas vidas que estarão na direção do culto. Então, nós precisamos de ajuda, e a partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, você vai começar a ter sabedoria, você vai começar a ser uma pessoa instruída e vai começar através de você, vidas vão olhar para você e vão ver você diferente, vão buscar conselhos com você, vão buscar de você uma oração, vão buscar estar perto de você, porque quem não quer estar perto de uma pessoa sábia? Eu mesmo procuro estar perto de pessoas que são sábias, de pessoas que têm entendimento da palavra do Senhor Jesus, de pessoas que têm um bom testemunho, para que possa me passar para mim um conhecimento, para que eu possa aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Então, quando você passar a ter conhecimento, sabedoria da palavra do Senhor Jesus, exercer essa sabedoria, começar a praticar ela todos os dias da sua vida, pessoas vão se aproximar de você, querendo essa sabedoria que você tem. E para nós encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz assim: a soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselha. Como eu falei, uma pessoa soberba, ninguém tá perto dela, Uma pessoa soberba, onde ela chega, ela causa uma discórdia, Porque ela se acha mais que os outros. Tá num grupo lá, todo mundo falando, todo mundo conversando, aí fulano chega, essa pessoa soberba, e fala assim: ah, eu sei mais, eu tô certo, Aí causa o quê? Causa uma discórdia. Já viu aquela pessoa que, já aconteceu isso na minha família, que alguns não são evangélicos, um dia minha família se reuniu, os que são evangélicos, os que não são. Aí chega um, fica batendo boca da sua religião. Isso para mim é uma pessoa soberba, porque uma pessoa que tem sabedoria, ela jamais vai discutir de sua religião. O que ela vai fazer? Primeiro a gente tem que buscar conhecimento da palavra. E o primeiro passo para nós ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus é na oração e ser um exemplo. Por quê? Porque se eu tentar mostrar para a pessoa, brigar com a pessoa, irmão, eu vou travar a mente da pessoa. A pessoa não vai querer mais me ouvir, É da mesma forma alguém que te humilha, alguém que fala mal de você, alguém que demonstra não te amar e essa pessoa vem depois querer te dar um conselho, você não vai aceitar o conselho dela. Então a gente só aceita conselho daquelas pessoas que demonstram amor por nós, demonstra que se importa conosco. Então entenda, eu só vou ganhar pessoas para Jesus quando eu entender que, em primeiro lugar, eu ganho pela oração e eu ganho sendo exemplo. Eu sendo exemplo para a vida do meu irmão. Eu sendo um exemplo de uma pessoa sábia, para que a pessoa possa olhar para mim e falar: nossa, a Bianca é tão sábia, A Bianca é uma pessoa que não gosta de confusão, não gosta de intriga. Eu estou precisando de um conselho, eu vou buscar com ela. Não, eu estou precisando de uma palavra, eu vou buscar com ela. Então, a pessoa, quando ela tem sabedoria, as pessoas querem estar perto dela, as pessoas passam a querer, o Deus dela, porque ela olha para a pessoa que está cheia de Deus, cheia de sabedoria, e ela começa a ver um brilho diferente. E tem mais, diz assim que
né? Mas a sabedoria está com os que se aconselha, que foi o que eu falei, né? Enquanto você não pôr na sua cabeça que você precisa de buscar conselho, você não vai ter sabedoria, né? Você, né, começa a sentar com pessoas que você olha e ter como exemplo, né? Busca deles conselho, experiência. Eu falo muito que na minha vida eu nunca, assim, eu falo a verdade que eu, assim, é muito difícil eu sentar com uma pessoa jovem e buscar conselho com ela. Em reuniões de família, em pessoas que eu sempre vou assim, eu gosto de sentar perto de pessoas mais velhas porque eu gosto de escutar as conversas, eu gosto de escutar a experiência. Muitas das vezes eu só fico caladinho escutando porque eu gosto de aprender. Então, sente com pessoas que você acha que é sábia, que você acha que, né, fala da palavra do Senhor Jesus. E a principal coisa para você ter sabedoria é a palavra do Senhor Jesus. Se você não lê a Bíblia, não adianta você querer sabedoria, porque a sabedoria está na Bíblia Sagrada. Então, estude a Bíblia, tira um tempo para que você possa entender, buscar mais da palavra do Senhor Jesus. Então eu vou parando por aqui, né? E eu vou estar gravando mais vídeos a respeito, né, do que a sabedoria ela traz para nossa vida, do que a sabedoria pode evitar também. E que você possa estar acompanhando, não pule esse vídeo. Eu creio que Deus vai estar te ensinando muitas coisas, não porque eu tô falando, mas porque eu tenho procurado aprender coisas, aprender mais da palavra do Senhor Jesus para estar passando para você, amém? Então deixa essa palavra do Senhor Jesus, fique na paz e na graça do Senhor Jesus e que o Senhor possa te abençoar grandemente, amém?